Evangelho de João, capítulo 21. A partir do verso 21 ao 23 diz assim: Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Verso 22, respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não dissera que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Eu queria, não sei se vai dar para projetar lá, tio Carlos, mas eu queria pensar um pouco sobre essa frase que está aí no verso 22. Eu queria pensar um pouco sobre essa frase que está aí no verso 22. No verso 22, Jesus diz: o que te importa? O que te importa? Jesus diz: o que te importa? O que te importa? Vamos entender um pouco esse texto e o contexto dele para ver o que esse texto tem a ver com a nossa vida. Vamos entender um pouco esse texto e o contexto dele para ver o que esse texto tem a ver com a nossa vida. O que esse texto tem a ver com a nossa vida. Esse texto acontece depois da ressurreição de Cristo Jesus. Nós temos 3 personagens nesse texto: Pedro, João e Jesus. Diz o texto que Jesus Cristo chega e diz assim: Pedro, vamos ali comigo que eu quero bater um papo com você. É a tradução revista e atualizada do pastor Leonardo. Aí Pedro diz assim: vamos embora. E aí diz o texto que João vai junto. E Pedro fica chateado, porque João está indo junto. E aí Pedro diz assim: Senhor, o João está indo junto. O senhor me chamou, um papo ali, particular, um penetra da festa. Né? E aí Jesus responde a Pedro: Pedro, se eu quero que ele nem morra. E aí Jesus responde a Pedro: Pedro, se eu quero que ele nem morra. E aí Jesus responde a Pedro: Pedro, se eu quero que ele nem morra, que te importa? Quanto a mim, quanto a ti, segue-me. É muito interessante o que esse texto mostra para nós, porque esse texto está contando para a gente, está fazendo uma radiografia da nossa alma. O texto está dizendo para a gente que o nosso problema é o outro. Vou repetir. O nosso problema do ser humano, de todo ser humano, é o outro. Mas o texto que nós lemos, acho que você está com ele aberto aí, diz que podemos identificar o diagnóstico de Cristo Jesus aí. E o diagnóstico de Cristo Jesus é o seguinte: quando Pedro diz, e quanto a este, Pedro revela que o problema era João. Pedro diz para Jesus: o meu problema hoje é João. O que João está fazendo aqui? Que sujeito intrometido. Eu não convidei, o senhor não convidou. Não tem educação em casa esse João, não? Então ele começa a projetar em João os seus problemas. Ele diz para o Senhor: Senhor, João é problema. E esse cara vai entrando assim, como pode? Porque esta é a mensagem de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar?